Shalom, shalom, oração dos salmos aqui. Na ocasião vamos estar falando sobre o salmo de número 12. Para você que não acompanhou, volte lá no princípio, o salmo de número 1. Estamos fazendo aí a sequência dos salmos, né? E uma oração por você no final, trazendo as profecias que há nos salmos e todas as palavras que aqui são mencionadas, salmos de Davi e outros. A intenção é nós chegarmos até o final. Continue conosco, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber as próximas orações dos salmos. Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, pois já não há homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua, prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, agora, diz o Senhor. Porei em segurança quem por ela anseia. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, ó Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. O salmo de número 12 é um salmo também atribuído a Davi. E se nós observarmos as características apresentadas neste salmo, nós diríamos que ele é mais atual para os nossos dias do que para qualquer outra época que a humanidade viveu, pois ele ressalta algo que nós vimos muito no nosso dia a dia, argumentos com os quais as pessoas querem vencer todo o sistema religioso, político, familiar. Nós observamos que Davi começa esse salmo clamando ao Senhor por um socorro, dizendo: salva-nos, Senhor. Salva-nos, pois já não há homens piedosos, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Davi talvez estava passando por um momento onde ele sofreu com a falta da lealdade, a falta da honra. Porém, nos tempos de Davi era comum os homens serem honrados. Vocês devem se lembrar da história de Urias, que quando retornou da guerra, Davi permitiu com que ele se deitasse e passasse a noite com a sua esposa. Mas, por questão de honra, Urias decidiu que não faria aquilo, porque os seus companheiros, os seus amigos, os seus colegas estavam em batalha e ele não tinha o direito de desfrutar de uma noite de prazer, sendo que os seus companheiros estavam em batalha. E isso é honra, era uma coisa natural da época. Agora nós vivemos em um tempo onde ser uma pessoa honrada se tornou antiquado. Ser uma pessoa que toma decisões a partir da honra se tornou algo antiquado. Nós vemos pessoas que tomam decisões a partir dos seus lucros. Quando eu digo lucro, eu não falo apenas de lucro financeiro, mas talvez um lucro de prestígio, seja numa empresa, seja numa entidade como uma igreja, seja na sociedade. As pessoas observam em primeiro lugar
o lucro que ela vai obter dentro daquela situação. Nós vimos nos dias atuais as catástrofes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, e nós vimos políticos aproveitando daquela situação para que obter lucro. Lógico que não é financeiro, mas é lucro de prestígio diante da sociedade. Observa que Davi está questionando essas pessoas e dizendo: salva-nos, Senhor, pois não há homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Imagina se na época de Davi, onde homens era normal ter essa postura de honra como teve Urias, se imagina se naquela época Davi já estava clamando que não havia homens piedosos. Imagina só em nosso tempo, onde a cultura da desonra ela é exaltada, ela é elevada entre os demais. Uma pessoa que tem uns princípios, em seus princípios a honra, honrar os seus superiores, honrar a sua esposo, honrar a sua família, honrar os seus filhos, honrar os seus pais. Uma pessoa que tem essa postura hoje é considerada antiquada, uma pessoa que está fora do padrão social atual. Observe o versículo 2: cada um fala falsamente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. É normal nas narrativas atuais as pessoas que estão em posições de destaque, seja na área da mídia, seja na área do entretenimento, pessoas que têm visibilidade. É normal elas hoje em dia pregar uma narrativa para o público dizendo: você tem que fazer aquilo que te deixa feliz, você tem que entregar, você tem que se preocupar em primeiro lugar com a sua felicidade. E elas falam isso, é isso que o versículo 2 está falando: fala falsamente ao seu próximo, porque elas sabem que se uma pessoa se entrega aos seus desejos, a Bíblia nos diz que um abismo gera outro abismo. Se a pessoa se entrega ao seu primeiro desejo, talvez, conheço história de pessoas que começou desejando, experimentar bebida alcoólica. O seu segundo passo foi experimentar uma droga um pouco mais leve, como a maconha. O terceiro passo já foi entrando em drogas mais pesadas e hoje essa pessoa está dependente. Por que elas continuam essa narrativa bajuladora dizendo: não, você tem que fazer aquilo que te deixa feliz? Porque uma pessoa que se entrega aos seus próprios desejos, ela vai perdendo o controle de si mesmo. O seu corpo vai deixando de ser controlado pela sua alma e pelo seu espírito. Ela vai se tornando como um animal, agindo por impulsos. E entenda, um ser humano governante, governado pelo seu espírito e pelo Espírito de Deus, essa pessoa ela não é manipulável. Por isso, a narrativa em nosso meio dizendo: faça aquilo que te deixa feliz, porque uma pessoa que se entrega cada dia mais aos seus desejos, ela vai se tornando uma pessoa manipulável. O versículo de número 3 e 4 diz: o Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Uma narrativa que é lançada principalmente no Brasil, onde diz: meu corpo, minhas regras. As pessoas tomam decisões a partir dos seus desejos. Por quê? Elas foram influenciadas com isso a partir dos anos, através das mídias, através dos filmes, através das revistas, que elas devem executar aquilo que elas desejam, da forma em que desejam. E outra coisa, esta narrativa ela tem sido trazida não somente num contexto externo,
religioso, mas também num conceito interno. Tenham sido trazidas narrativas nas quais as pessoas vão se amoldando ao contexto social atual. Diversidade de gênero, aborto, divórcio, novo casamento, isso tem sido trazido também para o contexto religioso. Coisas que no passado eram inaceitáveis, hoje já estão sendo quase obrigadas a serem cumpridas dentro do contexto religioso. Entenda que não é só no contexto evangélico, mas também católico e até mesmo no contexto judaico. Novas narrativas têm sido trazidas para que as pessoas se sintam confortáveis, ou seja, as argumentações, as línguas enganosas estão em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos entender sobre isso. Só que existe no meio do povo de Deus, existe no meio do povo que são ainda íntegros, que são ainda sinceros, que são os fiéis, as pessoas que estão sofrendo com essas narrativas, porque não aceitam, não negociam seus valores, e por não negociar os seus valores, começam a sofrer neste contexto social. Só que o versículo 5, ele traz algo muito interessante, ele diz: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em segurança quem por ela anseia. O versículo de número 6 diz: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Observe que o livramento do Senhor, ele veio outras vezes ao longo da história na palavra de Deus. Ele veio e ele virá no momento certo. Deus, ele está observando tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Deus está observando tudo está no comando de Deus. Para concluir, observe o que diz o versículo de número 8, versículo final do Salmo de número 12. Os ímpios circulam por toda a parte, quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. Observe que essas narrativas que levam as pessoas a cometerem pecados tenebrosos diante de Deus, faz com que os ímpios, as pessoas ímpias, assumam posições de poder. Se você observar todas as áreas da sociedade, área como mídia, área como governo, área como finanças, as 7 áreas que o Senhor conquistou para que nós, o povo de Deus, dominasse, estão dominadas por ímpios. Por quê? Porque a narrativa do que é errado foi levantado, e aquilo que é certo, que é o correto, que é baseado em princípios, que é honrado, foi colocado como para baixo. Por essa razão, o versículo 8 está dizendo: os ímpios circulam por toda parte, ou seja, dominam todas as áreas, porque aquilo que é vil, aquilo que é errado, aquilo que está sendo exaltado. Entenda, querido, se você é uma pessoa de princípios, se você é uma pessoa honrada, se você é uma pessoa cumpridora dos seus compromissos, se você não negocia os seus valores, continue firme, continue neste posicionamento, porque a palavra de Deus é pura e ela nos garante que no momento certo o Senhor se levantará ao seu favor. Eu quero orar por você. Pai, eu lhe apresento, Senhor, esta pessoa. Muito obrigado, Deus, por ela ter chegado até aqui. Deus, essa pessoa que não negocia os seus valores. Essa pessoa, Senhor, que é honrada diante do Senhor e diante da sociedade. Pai, em algum momento, Senhor, essa pessoa pensou em desistir por não ver em volta, Senhor, soluções para a sua vida. Pai, dê a ela graça. Em nome de Jesus eu te peço. Fortalece essa pessoa com teu Espírito Santo. Traga, Senhor, no coração desta pessoa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.